Boa noite. No nosso curso de filosofia hoje nós vamos falar sobre o belo em Plotino. O belo é um conceito muito instigante, né? Que significa ser belo. O belo parte para uma dimensão de subjetividade para alguns pensadores, de objetividade para outros pensadores. E a gente vai ver que bonito que Plotino trabalha o conceito do belo numa dimensão primeiro metafísica para depois chegar à physis. Vamos entender um pouquinho o que é isso, o que é metafísica, o que é physis, né? Plotino, ele é um pensador considerado neoplatônico, né? Ele é de 205 da nossa era. Então, naturalmente, ele traz para o final da Idade Antiga, para o começo da Idade Média, uma reflexão profunda do que pensava Platão. Então a gente vai ver que em muitos momentos na obra de Plotino, desse pensador, a gente reconhece um pouco o que Platão pensava de alma, de felicidade, de uma métrica dos sentimentos, o desenvolvimento desses sentimentos. E é muito interessante a maneira com que ele trata, vocês vão ver esse conceito de belo. Bem, a grande parte dele, do que ele pensou, do que ele escreveu, está numa obra chamada Enéadas, que foi escrita pelo seu discípulo Porfírio. Ele organizou isso, né? Organizou toda essa obra que ele desenvolveu. E ele vai conceder à arte uma importância metafísica e espiritual. O belo, a profundidade do belo está no metafísico, então não está no físico. Aqui já começa uma coisa instigante. Então quando você pensa assim, mas é uma mulher bela, é um homem belo, é uma casa bela, é uma mesa bela, é uma camisa bela, bonita, tudo isso é de uma esfera da physis, daquilo que nós sentimos. Ele quer chegar ao uno, a um conceito que tem uma supremacia tão grande, uma perfeição tão grande desse belo, que todas essas coisas com as quais nós convivemos, que são coisas mais perfeitas, mais imperfeitas, de acordo com aquilo que a gente está vivendo naquele momento, de acordo com o que está nos nossos sentimentos, mas tudo isso fica muito pequeno perto dessa dimensão maior, dessa metafísica daquilo que é o belo. É interessante que ele pega, né, uma dimensão do uno. Olha o que ele diz aqui: a natureza, a contemplação e o uno. Eu preciso aprender a contemplar esse uno. O que é esse uno? Todos os seres desejam contemplar, tanto os racionais quanto os irracionais, sendo que cada um contempla a seu modo, e desta forma às vezes alcançam a realidade, e às vezes uma imitação ou imagem dessa realidade. Alcançar a realidade nos parece que, em uma primeira leitura, está diretamente ligada à interiorização. Explicamo-nos, citando dois exemplos a essa contemplação. Há algumas ações que são voluntárias, livres, e ações que são necessárias. Algumas ações da minha vida que são ações necessárias, eu necessito delas. E há outras ações que vêm de uma liberdade dessa capacidade contemplativa que eu tenho dentro de mim, a partir de uma contemplação que eu faço do meu interior. Parece, né, complexo isso, mas ele quer exprimir uma realidade de que jamais eu vou conseguir encontrar a plenitude do belo exterior se eu não conseguir encontrar esse belo interior. Eu posso ver uma paisagem deslumbrante. Eu estou no Rio e hoje eu tive uma reunião perto do Apoador, e aí a hora que eu estava saindo para vir para a live, estava vendo o pôr do sol ali. E é belo, é profundamente belo. Mas se o meu interior não estiver belo, eu não vou conseguir contemplar o pôr do sol do Apoador no significado mais belo que ele tem. Porque esse belo externo precisa se harmonizar com o meu belo interno. Você fala assim, mas não há uma pessoa que olhe para o pôr do sol do Apoador e não ache belo. Ah, sim. Há pessoas que não conseguem compreender o êxtase que a natureza é capaz de realizar na gente. Por quê?
porque há uma frieza interna dentro de mim mesmo. Há um tumulto nos meus sentimentos, há um tumulto na minha mente. E aí eu tenho uma incapacidade de olhar para algo que é profundamente belo e permitir que este algo que é profundamente belo conecte com o meu belo interior. Aí você fala assim, mas e uma pessoa bela? E um físico belo? Existe uma simetria deste belo? Dependendo da época, né, que a gente vive, da cultura que a gente vive, o padrão de belo se estabeleceu de uma maneira ou de outra maneira. A dimensão simétrica do belo. Né? A gente já teve épocas em que as pessoas que eram mais cheias, diríamos assim, arredondadas, né, que era um termo usado pelos renascentistas, as formas arredondadas, e eram consideradas uma pessoa bela. De repente, as pessoas muito magras que começaram a ser consideradas pessoas belas. Mas nessa visão do Plotino, isso tudo é uma bobagem. Isso não tem o menor sentido, a menor razão de ser eu desperdiçar o meu tempo criando um padrão simétrico de belo. Onde é que está o belo, então? Dentro de mim. E por isso ele é tão difícil. É tão difícil eu conseguir desassociar aquilo que é criado culturalmente, que é criado socialmente, dissociar dos sentimentos que eu tenho em relação a mim mesmo e do valor que eu dou a mim mesmo num processo contemplativo. Por quê? Há um esgotamento da gente com a gente mesmo e uma ansiedade imensa de incompreender o tempo. Quando eu tenho uma capacidade contemplativa, eu começo a trabalhar o tempo numa outra esfera. As ansiedades que eu tenho com relação às pessoas, né? Ansiedades por trabalho, ansiedades por amor, ansiedades por saúde, alguma coisa que eu estou com medo de ter, ansiedades por vencer alguma coisa, medo de perder. Na perspectiva do tempo fica muito diferente. E em que esfera eu consigo trabalhar o tempo? Na esfera contemplativa, na visão de Plotino. O ser humano precisa aprender a contemplar. Olha, nós estamos em 2021, Plotino está falando sobre isso em 200. O mundo talvez não fosse tão barulhento como o nosso, né? Com as redes sociais, com as informações de todos os lados, mas mesmo ali naquele momento, os barulhos existiam e eram outros. As pessoas eram incapazes de perceber essa beleza contemplativa. A partir da contemplação, eu começo a ganhar forças e eu preciso ser alguém forte. Minha gente, viver da mendicância dos afetos é não viver. Esses dias uma amiga, né, no final de uma relação, ela dizia assim para mim, né? Eu sei que eu amo pelos dois, que ele não me ama como eu amo. E eu já fiz de tudo. Toda vez que a gente brigou, eu que fui atrás, eu que fiz de tudo para voltar, eu que pedi perdão sem até acreditar naquele perdão para amolecer o coração dele para a gente voltar, porque eu amo muito. Eu sei que ele não me ama. E aí eu fiquei ouvindo, né? E ela perguntando o que fazer, se tenta, se insiste. Eu falei, olha, é muito complicado alguém decidir, eu sei que ele não me ama. Por que ele ficou com tanto tempo com você assim sem te amar? Que outra razão o levaria a isso? Eu falei, mas porque eu insisto, porque eu me desfaço, porque eu me apequeno, porque eu me humilho, porque eu faço o que ele quer. Aí ele fica. Aí ele sai, vai um tempo, talvez ele ache um pouco, mas eu não sinto que é amor. Eu disse para ela, a primeira coisa que você tem que fazer é se fortalecer. Se dentro de você, eu acho que é uma conclusão precipitada, você não sabe o sentimento que o outro tem de fato, mas se dentro de você há um vazio, há um buraco, porque você acha que ele não preenche, né,
o que há em você, na relação que está, não tem por que você ficar humilhando, mendigando, indo atrás, se arrastando. Ou há amor ou não há. Eu não posso destruir quem eu sou, os meus sonhos, os meus caminhos, a minha vida, por alguém que não retribui isso para mim, que não vive uma dimensão. Mas por que eu estou colocando aqui no meio da discussão sobre o belo? Porque as relações, elas podem ser belas ou podem não ser belas, a partir de uma visão contemplativa. E há alguns momentos, né, ela disse ainda assim para mim, não, ele pediu um tempo. E aí eu falei, tudo bem, mas eu quero ligar para ele. Eu falei assim, ele pediu um tempo e você concedeu um tempo. Um tempo é um dia? Não tem sentido você ligar. Não, porque eu sei que vai acabar voltando, então já vou atrás, porque eu economizo o meu sofrimento. O que significa economizar um sofrimento? O que significa a gente incompreender as carências que a gente tem? Aí, por carência, eu vou me humilhar em busca de uma pessoa que já disse para mim que não me quer mais, ou que pediu de novo um tempo. Essa história de pedir um tempo é uma coisa meio complexa, né? Tudo bem, às vezes há uma dor numa relação e as pessoas precisam de algum distanciamento para isso, mas se a cada tempo é alguém pedindo um tempo, e a outra parte disso? Mas por que eu entro nesta viagem incorreta? Porque eu não tenho vida contemplativa. Porque eu não consigo sorver a dor que eu tenho e fazer com que essa dor se transforme em maturidade. Eu preciso ser mais maduro diante das dores que eu tenho. Às vezes, por medo da dor, a gente se joga no chão pelo outro, na busca do outro, na loucura pelo outro. Não tenha medo da dor. A dor pode ser bela. A dor pode ser reconfortante, a dor pode ser ressignificativa para a minha dimensão emocional. A dor faz parte de quem eu sou. A gente falou sobre Siddhartha na semana passada, não há vida sem dor. Eu preciso viver a dor. Eu preciso compreender essa dor que há em mim mesmo. E ela vai passar. Um dia você abre a janela e passou. E de repente você fala assim, nossa... Mas o melhor caminho para passar não é ficar insistindo numa relação errática. A melhor forma de fazer cicatrizar uma ferida é o quê? É não mexer na ferida. Agora, se eu fico ali nas redes sociais, vendo o que está fazendo, onde está, com quem está, se está sorrindo, se não está sorrindo, se foi viajar, se não foi viajar, se está pensando em mim, aí eu ligo para amigos para perguntar o que falou de mim, o que está pensando de mim, se está sofrendo, se não está sofrendo. É uma pessoa que disse não para você, por alguma razão. Olha, quando não há amor, não insista. Essa é a visão do Plotino. Então, eu tenho que voltar para dentro de mim mesmo e contemplar esse uno, essa beleza dessa dimensão metafísica. Eu estou falando no uno, vocês podem perguntar assim, o que é uno? É Deus? Pode ser, numa visão de Plotino, o uno é o Criador, né? Ele não está numa dimensão religiosa aqui, é metafísica, mas a beleza desse uno está nessa capacidade que eu tenho de deixar de lado as coisas que fazem com que eu complique a vida e busque a simplicidade. Olha a definição dele de uno. O simples e o princípio de tudo é o uno. O uno é simples, complicado é a gente. É anterior ao mais precioso de todos os seres, posto que é necessário que haja algo anterior, inclusive a inteligência, o qual quer ser um, porém não é. Poder-se-ia concebê-lo definindo como aquele que se bastasse a si mesmo. 3 pontos podem ser abordados nessa passagem. Diz ele, o uno é o princípio de tudo, o uno é o simples e o uno é o inefável, é o que não termina.
É o princípio porque tudo que existe, existe por ele, nasce dele. É como se ele visse uma multiplicidade imensa da natureza, mas que surgiu de algo. De onde vêm esses movimentos todos que há no universo? Há uma alavanca primeira que gerou isso. E será que não seria importante eu me conectar com essa alavanca primeira? Como é que eu faço para me conectar com Deus nessa visão filosófica aqui? Aí a gente pode pegar um outro autor que Plotino também analisa, né? Porque ele traz Platão e traz Aristóteles. E Aristóteles dizia que nós vivemos em movimento, em desejos, por alguma perversão nossa, a gente nunca está satisfeito, está em busca de alguma outra coisa, por isso talvez a gente boicote a felicidade que a gente está vivendo, porque a gente está sempre imaginando que a gente poderia viver alguma coisa melhor e a gente não consegue perceber isso, né? E aí diz Aristóteles, esse motor imóvel que move os motores móveis, ele é simples. E a única maneira que eu tenho de me conectar com esse Deus aqui aristotélico, esse Deus metafísico, é na simplicidade. Eu preciso, para ter uma mente contemplativa, para viver esse belo contemplativo que Plotino diz, buscar as coisas simples. Se eu buscar coisas que compliquem a minha vida o tempo todo, eu não vou conseguir perceber o belo que há em mim. Deixa eu voltar aqui ao exemplo do arpoador. É simples um pôr do sol. Todo dia tem. E todo dia é lindo. E todo dia é extraordinário. E é simples. Mas eu preciso ter olhos para ver. Eu preciso ter olhos para ver o espetáculo grandioso de todos os dias. Eu preciso ter olhos para ver a poesia dos cotidianos que envolvem as pessoas na simplicidade. Eu posso estar no lugar mais sofisticado, né? Ter tudo assim, estou num barco, num iate, e dependendo do que eu estou sentindo, do que há dentro de mim, eu sou incapaz de inclusive perceber a beleza que há naquele entorno. Não é o iate que vai me dar felicidade. Vamos ver onde é que está a felicidade daqui a pouco. Plotino diz o seguinte, que no seu tratado sobre o belo, eu tenho que entender que há uma dimensão das sensações. O belo está na música em que eu sou capaz de ouvir, mas está na capacidade que eu tenho de ouvir a música. É a relação, é o meu universo interno com o universo externo. Não é só o que há em mim, porque eu estou conectado com a natureza, então eu ouço o som de um pássaro, isso é uma música. E é uma música que pode ser linda, se eu prestar atenção. Se eu tiver uma capacidade de conectar o meu interior com o som desse pássaro, ou com o som de Beethoven, ou com o som, sei lá, do Roberto Carlos, ou com um poema da Adélia Prado, né? Adélia Prado dizia, Deus é mais belo do que eu e não é jovem. Olha que bonito isso. Deus é mais belo do que eu e não é jovem. Isto sim é um consolo. É alguma coisa assim a frase. É tão interessante isso, né? Essa compreensão de uma dimensão poética em que eu crio elementos na minha relação com a natureza para viver o belo. O todo é o belo. O todo é composto do simples. O simples é belo. E se a isso se agrega que o mesmo rosto, conservando idêntica simetria, aparece algumas vezes formoso e outras não, como negar que a beleza consiste em algo mais que a simetria? E que a simetria é bela por outra coisa? Vamos lá. Olha o que ele está dizendo aqui. Simetricamente, eu encontro uma pessoa que eu acho linda e uma pessoa que eu não acho linda. Qual é a diferença de uma e de outra? O que uma teve que se conectou com a minha alma e que a outra não teve? Que tipo de comportamento uma teve e a outra não teve? Esta outra, diz ele, mesmo tendo simetricamente a beleza, ela cultiva a feiura. O que é feiura para ele? É a desordem, é a injustiça, são os desejos incontrolados, é a perversidade.
Então vamos lá, de novo. Desordem. A desordem é da minha mente. Minha mente não está em ordem. Eu não consigo limpar as coisas ruins que ocupam a minha mente, então ela não está em ordem. A injustiça. Eu estou tratando o outro injustamente. Eu hoje vi uma matéria de que algumas pessoas na fila em São Paulo, estavam na fila do SUS, né? Estavam desmaiando de fome, pedindo comida. Na cidade mais rica da América Latina, as pessoas desmaiam de fome. Há uma injustiça que deveria doer em mim. Aí a gente vê uma outra variante do vírus, né, que vem de um continente muito pobre. E você tem alguns lugares do mundo em que a vacinação chegou. O Brasil está bem a vacinação hoje, mas que chegou a 60%, 70%, 80%. Nesses países pobres da África, a vacina chegou a 3%. E é o mesmo mundo que a gente está vivendo. Agora a China anunciou uma grande doação de vacinas para a África também. E não é que eles não tomem vacina porque eles, né, estão negando a vacina, porque não há vacina, não há dinheiro para isso. A injustiça causa uma feiura no mundo. Os desejos incontrolados. Como é ruim, minha gente, você vê gente agredindo gente brigando. Às vezes a justificativa é que é uma briga de amor, mas por amor não se bate, por amor não se xinga, por amor não se agride, é feio. Não é feio você ver um casal brigando? Olha o conceito dele aqui, de belo e de feio. Não é feio você ver um marido desrespeitando a sua mulher, ou uma mulher desrespeitando o seu marido? Não é feio você ver por ciúme um namorado ameaçando a namorada, ou o contrário? É feio isso. E a outra coisa é a perversidade. Para mim, a perversidade é o que há de pior na história de um ser humano. Eu não conheço nenhum perverso feliz. E infelizmente eu conheço algumas pessoas perversas. Pessoas que por algum distúrbio do próprio existir, da busca do poder de uma forma desenfreada, da vontade que tem de destruir as outras pessoas, elas fazem isso o tempo todo. E fazem isso achando que isso pode dar felicidade a elas. E não dá. Ninguém é feliz pisando em outra pessoa ou pesando sobre outra. Então aqui a gente tem essa divisão do belo, né, que é o tema da nossa aula de hoje, o belo em Plotino, e do feio. O belo, repetindo, vem de um profundo diálogo com o meu eu interior, de uma profunda capacidade meditativa, oracional, você pode chamar a meditação de oração, você se conectando com Deus através do seu interior, é o seu interior que se aproxima dele, ou de outras formas de meditação, mas é um refletir sobre esse universo interno fascinante que há dentro de mim mesmo. E o outro lado é o feio. É aquela incapacidade que eu tenho de ter olhos para ver o espetáculo, e como eu não tenho esses olhos, eu sou capaz de destruir as pessoas que conseguem ver o belo nisso. Esse tema da perversidade é um tema muito caro à filosofia, porque no passado, né, alguns pensadores já chegaram a colocar que algumas pessoas nascem perversas e precisam da perversidade. Hoje isso não é dominante na filosofia, ao contrário. A perversidade ela vem de algum distúrbio das relações humanas, de alguns traumas que ocuparam uma parte do existir humano e que eu não consegui trabalhar com esses traumas, e hoje eu pela minha fofoca, pelo meu ódio de ver a felicidade de uma outra pessoa, eu preciso destruir aquela harmonia que há no outro. Então eu sou um destruidor de harmonias. Eu espalho coisas, eu critico. Esses dias eu tive dando uma palestra para jornalistas, né? E muito legal a conversa sobre a ética no jornalismo, né? O jornalismo que deveria ser uma profissão belíssima, né? de que abre as possibilidades de buscar a verdade, e de repente, né, há caminhos que alguns jornalistas gastam a sua vida destruindo vidas alheias,
para conseguir um furo, né? Ou porque alguém pagou de outro lado para isso, que é uma coisa medonha, né? Quem é que pode ser feliz, dormir em paz, sabendo que em busca de um elemento de poder ou de dinheiro, optou pela mentira para destruir a vida de uma outra pessoa? Como é que eu durmo em paz com isso? Nessa perspectiva aqui filosófica do Plotino, você não dorme em paz com isso. Se você for perverso, você vai cultivar algo que é muito ruim das relações humanas e não vai encontrar felicidade. Na visão dele, a alma não nasce feia. Nenhuma alma nasceu feia. Então, ele não acredita que exista uma maldade original ou uma perversidade original. Alguma coisa aconteceu no nosso processo formativo que fez com que nós nos distanciássemos da beleza que é a bondade dentro de nós mesmos e optássemos pela perversidade. Aí Plotino, né, ele entra numa visão que a gente já falou sobre isso em várias aulas de Aristóteles, essa palavra que é uma palavra bonita, que chama eudaimonia. Esta eudaimonia, essa felicidade é atingível pela consciência. Eu vou atingir a minha felicidade por meio da minha consciência. É a consciência, eudaimonia, há um daimos dentro de mim, há um daimos dentro da minha consciência que faz com que, mesmo vivendo situações dolorosas às vezes, né? Volto para minha amiga lá, nesse sofrimento de uma separação, né? De um namoro que vai e vem e tal. Essa dor que ela está vivendo. A felicidade dela não pode estar nessa relação. A felicidade dela não está numa outra pessoa. A dimensão eudaimônica, eudaimonia, ela está dentro da minha consciência, sou eu. Poxa, mas não é legal você ter uma pessoa para amar, um amor para chamar de meu? É lindo, né? A dimensão romântica da vida é extraordinária. Mas se eu não cultivar o amor que há dentro de mim mesmo, essa fonte inesgotável de possibilidades que mora na minha consciência, se eu não conseguir pensar um pouco, por que eu opto por histórias erráticas? Por que eu insisto em coisas que não dão certo na minha vida? Por que eu me machuco e depois me machuco de novo e depois me machuco de novo? O que eu estou fazendo comigo? Eu acho tão interessante que quando eu escrevo as crônicas, né, aos domingos, toda vez que tem uma dor de amor, faz mais sucesso. Eu vejo assim como as pessoas comentam mais, como elas se identificam com isso, com essas dores de amor. Porque é normal a gente passar por isso. O que não é normal é eu me esvaziar por causa do outro. Isso não tem sentido isso. Eu sou maior do que isso. Bem, pegando essa dimensão da beleza, tem uma coisa bonita que ele cria quase que uma hierarquia da beleza. Plotino. O primeiro grau da beleza para ele é a beleza do mundo sensível. O que é beleza do mundo sensível? É o pôr do sol que eu vi hoje. É um mundo sensível. É abraçar, né, a Serena, a princesa, o Thales, né, esses animaizinhos iluminados que moram comigo. É a dimensão do sensível, é olhar para uma caneta e achar a caneta bela. Isso é o sensível, mas isso é o primeiro grau da beleza. O segundo grau da beleza é a beleza da alma. É quando eu começo a olhar o sensível, mas a partir de uma elaboração da minha alma. Então aquele pôr do sol não é só o sensível, ele vai além. Um texto, um poema vai além, porque aí eu vou para o terceiro grau dessa hierarquia, que é o reconhecimento da beleza interna. Eu preciso reconhecer essa beleza interna que há dentro de mim. E para chegar no quarto grau, que é a beleza suprema, que é Deus. Que é Deus, que é a origem de tudo, que é o princípio, que é o sagrado. Aqui não tem uma visão religiosa, uma visão metafísica. Cada religião, né, tem uma dimensão do sagrado de formas diferentes. Posso buscar o sagrado da maneira com que eu acreditar nesse sagrado
e do significado que esse sagrado tem para mim. Mas a beleza mais bonita é uma beleza que me eleva, é uma beleza que transcende, é uma beleza que está nas ideias. Quem já viu a aula de Platão, quem não viu, tem aí, né? Tem aula de todos os filósofos, mas Platão falava do mundo das ideias e do mundo sensível. O mundo que a gente vive é cópia do mundo das ideias. A ideia original, a ideia bela, é aquela que deveria me comover, me sensibilizar, me emocionar. Eu vejo, minha gente, as pessoas reclamando por coisas tão tolas, tão bobas, né? E não reconhecendo o que há de lindo dentro delas. Esse fogo que todos nós temos, essa dimensão da consciência, essa possibilidade que a gente tem de distribuir felicidades. Aliás, é do Beethoven a frase, né? Não há nada de mais belo do que distribuir a felicidade para muitas pessoas. Quando eu distribuo felicidades, eu experimento o belo que há em mim e o belo que há no outro. É disso que se trata o existir humano, da convivência, da capacidade que eu tenho de ser melhor na relação com as outras pessoas, dessa paz que a gente tem que buscar dentro da gente mesmo. Queria misturar Plotino aqui com uma música, chama Fogo de Saudade, que fez muito sucesso na voz da Beth Carvalho. Os compositores são Montgomery Nunes e Adilson Vitor. Olha a beleza, olha a poesia dessa música, dessa canção, que às vezes a gente ouve a música, é um samba, e aí eu danço samba, eu canto e eu não penso muito, porque como eu tenho preguiça de pensar, como eu tenho uma dificuldade com essa coisa de contemplação, com uma vida contemplativa, eu não presto atenção. Dentro do meu ser arde uma paixão. Fogo de saudade invade o coração. Foi sem perceber que o amor chegou, sem nem mais porquê a luz se apagou. E sendo assim, a minha voz não vou calar. Desejo sim que um novo sol venha brilhar. Quem ama para valer, do amor se fortalece. Não fiz por merecer a dor que me entristece. E sendo assim, só quero o meu lugar nas asas dessa ilusão que tanto me fez chorar. É linda essa música, né? Dentro do meu coração arde uma paixão. Mas o que eu quero? Eu não vou calar a minha voz, mesmo com essa dor que há dentro de mim. E eu busco esse novo sol para brilhar. Numa perspectiva do Plotino, onde está esse novo sol que precisa brilhar dentro de mim? Em mim mesmo. Em mim mesmo. Eu já vi tanta gente dizendo, né? Até pode acontecer, né? Que a filosofia não tenta ser uma determinista de verdades absolutas, né? A gente mais pergunta do que responde. Mas a gente diz assim, para esquecer uma paixão só com outra paixão. E aí vai logo, né? Já virou, esquece, vira a página, a fila anda. Tudo bem, são expressões engraçadinhas, mas que eu não sei se elas têm uma pertinência real, né? Quando há amor mesmo, há um luto do amor. Há um tempo do esvaziamento daquele amor. Até você estar pronto para amar novamente. Mas quando a gente fala desse esvaziamento do amor, não é um esvaziamento do exercício do amar. Talvez o momento do luto do amor seja o momento em que mais nessa dimensão de Plotino aqui, eu tenha que viver esse amor dentro de mim mesmo. Eu tenha que perceber essas fragilidades que fazem com que eu humilhe afeto, com que eu seja um mendicante do afeto. Eu preciso reconstruir dentro de mim mesmo essas razões de prosseguir amando, com a serenidade necessária para isso. Isso é o uno. A proximidade do homem com o uno. Por que o uno? Porque dele surge toda a beleza que há no universo.
É interessante, né, que a gente está aqui, como eu já disse, em 200 depois de Cristo, e ele dizia assim, como é que eu vou desacreditar da existência de um uno, de um ser superior, de Deus, de um Deus? Como é que o mundo surgiria do acaso, do nada? Como é que os sons viriam do acaso? Se a gente pegar só os sons, quando Nietzsche fala que um mundo sem música seria insuportável, o que é a música? O que é a canção? E a canção se inspira na natureza, né? Os instrumentos são inspirados nos sons da natureza. As melodias que nós fazemos vêm desta, como a arquitetura, né? Como a pintura das cores que há na natureza. Então é o homem com a sua inteligência, com a sua imensa capacidade transformacional, contemplando a natureza, vivendo e aprendendo o belo que há na natureza, e a partir dessa capacidade de apreensão desse belo, ele cria o belo. Ele cria o belo na relação, na história com o outro. Então é isso. Quero ver de que cidade vocês são, mas só para resumir. Então, em Plotino há o belo e há o feio. O belo em Plotino, eu posso pegar essas 4 dimensões do belo, o belo, né, os degraus, o belo sensível, o belo da alma interior, o belo da percepção da beleza da alma interior e o belo do uno. E do outro lado eu tenho o feio que é desordem, que é injustiça, que é o desequilíbrio dos meus afetos, e o pior dos feios, que é a perversidade. Uma pessoa perversa não compreende nada do belo, não compreende nada do amor, não compreende nada do amar, né? O amar está muito acima disso, a beleza do amar está muito acima disso. É isso, minha gente. Aqui a Cris de Olinda, coisa boa, a Cleide de Triunfo, Pernambuco, Senhor do Bonfim, a Ana do Senhor do Bonfim, a Mini, não sei de onde, Braga de Anápolis, a Silvia de São Paulo, Márcia de Brasília, Rio Grande do Sul, Fabiana, que legal, Pelotas, Rio Grande do Sul, Eliane de Mossoró. Sábado eu vou dar 2 palestras em Itajubá. Olha que legal, quem é de Minas Gerais, busque as informações aí. Eu vou estar aí em Itajubá, pela manhã. Saio de madrugada de São Paulo, vou para Itajubá e aí eu volto porque no final do dia tem lançamento do livro do Whindersson lá em São Paulo e eu vou estar com ele no lançamento de São Paulo e depois no lançamento do Rio, que é na Bienal. Para mim foi muito bacana ter essa experiência de ouvir a história dele, de escrever a história dele, né? E acho que ficou bem legal, né? O livro do Whindersson Nunes. Um beijão aqui para Florianópolis, Roberto, meu irmãozão, São Paulo, muito legal, Gláucia, não sei de onde é, Gláucia Abreu, muito obrigado, aula maravilhosa. Michel, um beijo, Michel, muito bom, coisa boa, Alto da Lapa presente, que bom. Rodrigo é um profissional fantástico, um fisioterapeuta, e eu tô melhor aqui da coluna, nunca mais tive dor nas costas, porque o Rodrigo cuida de mim. Nunca vi você na live, tô honradíssimo, Rodrigo, que bom, obrigado. É isso aí, minha gente, muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado de Plotino, e a gente se encontra aqui semana que vem. Um beijo para vocês, boa noite.